Olá, tudo bem? Iremos dissertar sobre o assunto hermenêutica. Hermenêutica é a área do conhecimento que estuda a interpretação de textos, discursos, símbolos e significados. A palavra vem do grego hermeneu, que significa interpretar ou explicar. Originalmente, a hermenêutica era usada principalmente para interpretar textos religiosos, mas hoje ela é aplicada em diversas áreas. Na teologia, ela é a interpretação de textos sagrados. No direito, ela é a interpretação de leis e normas jurídicas. Na literatura, ela é a análise do significado de obras literárias. E na filosofia, compreensão de textos, linguagem e da experiência humana. E quem foi Hermes? Hermenêutica veio de Hermes. Hermes é uma divindade da mitologia grega, conhecido como o mensageiro dos deuses. E na mitologia grega, Hermes era o responsável por levar as ordens divinas aos homens. Entre os gregos, entendia que a linguagem dos deuses eram incompreensíveis aos humanos. E Hermes então traduzia essa mensagem dos deuses aos mortais. Por isso que seu nome deu origem à palavra hermenêutica, que significa a arte de traduzir e explicar mensagens. Interessante essa história, não é mesmo? Então, resumindo, a hermenêutica bíblica é a arte da interpretação das Escrituras. Por que hermenêutica bíblica? Porque a hermenêutica, como vimos acima, não é uma matéria estritamente cristã. Então, existem algumas vertentes seculares que fazem o uso desta ciência para estabelecer seus paradigmas de aplicação prática. E eu vou repetir as áreas. Talvez você não prestou atenção, vou fazer uma repetição para você entender essas principais áreas que usam a hermenêutica. A hermenêutica bíblica, que nós estamos estudando, é a interpretação das Escrituras, que ela busca compreender o significado original e a aplicação da mensagem bíblica. A hermenêutica jurídica, que é a interpretação das leis, das constituições e normas, muito utilizada por juízes, advogados e promotores. E tem a hermenêutica filosófica. A hermenêutica filosófica estuda a natureza da compreensão e da interpretação humana. Destacam-se os pensadores, os filósofos gregos. Existe também a hermenêutica literária, a interpretação de obras literárias, poéticas, romances e textos artísticos. Temos também a hermenêutica histórica, que busca compreender documentos e acontecimentos históricos dentro do seu contexto. E tem também a hermenêutica sociológica. Essa hermenêutica interpreta fenômenos sociais, comportamentos e significados culturais. Tem também muito usado a hermenêutica psicológica, que ela é utilizada na compreensão de narrativas, símbolos, sonhos e experiências humanas. Em resumo, sempre que alguém busca responder à pergunta o que este texto, este símbolo ou esta mensagem realmente significa, está realizando algum tipo de hermenêutica. A diferença entre as áreas está no objeto que está sendo interpretado. A Bíblia interpreta a lei, a literatura. A história
do texto bíblico ou a própria experiência humana. Veja que a Bíblia é um livro completo. Na Bíblia nós temos assuntos que abrangem todos os tipos de contextos, seja culturais, religiosos. Quais são os principais princípios da hermenêutica bíblica? De maneira sintetizada, eu vou expor aqui para vocês. Contexto histórico considera a época, a cultura, os costumes e as circunstâncias em que o texto bíblico foi escrito. O contexto literário analisa o texto dentro do capítulo, do livro e de toda a Bíblia. Um versículo não deve ser interpretado isoladamente. E o que é o gênero literário? O gênero literário identifica se o texto é narrativa, poesia, profecia, parábola, epístola, o apocalipse, etc. Cada gênero possui características próprias de interpretação. O que é a análise gramatical na hermenêutica? Ela examina as palavras, as expressões, a sintaxe e, quando possível, os idiomas originais, que é o hebraico, aramaico e grego, que são os idiomas ao qual a Bíblia foi escrita. Ela também analisa a analogia da fé, interpreta passagens difíceis à luz de passagens mais claras, considerando a unidade da revelação bíblica. A hermenêutica estuda também a intenção do autor, busca entender o que o autor inspirado desejava comunicar aos destinatários original do que ele escrevia. Então nós abordaremos agora as partes básicas da hermenêutica, que são 3, tá? Normativa, heurística e proforística. Vejamos cada uma delas. A noemática, que vem do grego noema, significa pensamento, sentido. Constitui-se do estudo dos diversos significados com que o pensamento bíblico é expresso. A heurística, que vem do grego eurístico, significa achar e encontrar. É a parte do estudo, as ferramentas que serão utilizadas para o encontro de diversos significados da Escritura. A proforística vem do latim, já não é nem grego, é do latim profero, que significa tirar e apresentar. É um modo de expor os significados contidos na Bíblia. Filosoficamente, a hermenêutica se desenvolveu a partir de 3 momentos: a compreensão, a interpretação e a aplicação. Vejamos, a interpretação não é um ato complementar e posterior à compreensão, mas compreender é sempre interpretar e, consequentemente, a interpretação é a forma explícita da compreensão. Embora distinta desses 2 elementos, a aplicação é vista hoje como tão imprescindível à hermenêutica quanto a interpretação e a compreensão. Compreende isso? Isto adquire significado ainda maior quando se refere aos estudos das Escrituras, onde, muito mais do que um documento a ser explorado e estudado, encontramos uma mensagem a ser transmitida. Uma coisa a destacar a vocês é que é importante também que se faça a distinção entre hermenêutica e exegese. Eu já falei isso na aula, no livro tem também esse tópico. Enquanto a hermenêutica é uma ciência que inclui todo o processo que vai de leitura à aplicação, a exegese consiste na utilização prática das ferramentas da hermenêutica para o resgate do mundo original do texto. A exegese procura identificar o sentido do texto,
investigando o que há por trás do texto, o autor, a tradição, as figuras literárias e por aí vai. Enquanto a hermenêutica soma a compreensão de sentido que está adiante do texto. Então, a exegese, ela extrai o significado do texto, a hermenêutica estabelece os princípios para interpretar o texto corretamente, enquanto a homilética comunica a mensagem por meio da pregação. Então, são três matérias que são counidas: hermenêutica, exegese e homilética. Vamos ver um texto bíblico na prática e fazer a hermenêutica desse texto para você entender melhor o estudo. Então, no Sermão do Monte, Jesus disse assim, em Mateus capítulo 5, versículo 13: Vós sois o sal da terra, mas o sal se tornar insípido, como que há de restaurar-lhe o sabor? Então, para interpretar corretamente esse texto, devemos considerar o contexto histórico, contexto cultural e espiritual. Primeiro, o significado do sal no tempo de Jesus. O sal tinha várias funções. Ele conservava alimentos, ele, especialmente carnes, ele dava sabor aos alimentos. Olha bem, vejam bem. Em alguns contextos, o sal simbolizava a pureza, a aliança e muitos outros significados. Os ouvintes de Jesus que ouviam essa parábola entendiam imediatamente a importância do sal para a vida diária. O que Jesus quis realmente dizer neste texto de Mateus? Quando Jesus afirma, vós sois o sal da terra, ele está ensinando que seus discípulos devem influenciar positivamente a sociedade, preservar os valores do reino de Deus em contraste com o mundo corrompido e dar sabor à vida por meio do testemunho cristão. Ser agentes de transformação moral e espiritual. Percebeu aí a hermenêutica por trás do texto sagrado? Então, o resumo hermenêutico desse texto de Mateus capítulo 5, versículo 13, seria esse: o sal influencia, preserva, Jesus quis dizer que é sobre influência, preservação e testemunho. O sal da terra, a terra é o mundo e a sociedade. E o sal insípido é a perda da eficácia espiritual e do testemunho cristão. Então nós vimos nessa sessão do Sermão do Monte um pouco da aplicação da hermenêutica bíblica. Lembre-se sempre, considerar o contexto histórico, cultural e espiritual. Quais são as regras da hermenêutica bíblica na prática? Primeiro, nós temos a regra do contexto. Estudem, botem bastante esse vídeo para você aprender. A regra do contexto é muito interessante. Nunca interprete um versículo rapidamente, isoladamente. Considere no versículo o contexto imediato, que são os versículos antes e depois, e o contexto do capítulo. É muito importante você ler o capítulo inteiro em casa, se você não vai pregar. O contexto do livro vai te fazer, vai trazer revelações maravilhosas para você. Por exemplo, naquele versículo, tudo posso naquele que me fortalece, o contexto mostra que Paulo ele não está falando sobre realizações e nem sobre realizar desejos. Se você analisar o contexto, vai entender diferente. A Bíblia interpreta a própria Bíblia, também é uma regra da hermenêutica. Textos mais claros ajudam a compreender textos mais difíceis. Por exemplo, as passagens sobre a salvação devem ser analisadas em conjunto e não com base em um único versículo. Terceiro, considere o contexto histórico e cultural do texto.
Pergunta quem escreveu, para quem foi escrito, aquilo que você está lendo, em que época foi escrito e quais eram os costumes que existiam. Conhecer a cultura ajuda a evitar interpretações equivocadas. É muito importante estudar o contexto cultural. Observar o gênero literário é muito importante. Por quê? A Bíblia contém diferentes tipos de literatura. Por exemplo, gente, narrativa histórica. A Bíblia contém poesia, livros poéticos, profecia, livros proféticos, parábolas, cartas, literaturas apocalípticas. E nem todo texto deve ser interpretado da mesma maneira. É muito importante você voltar esse vídeo para você entender bem e aplicar isso. A hermenêutica também tem uma regra interessante que é analisar a gramática e as palavras. Observe no texto que você leu quais são os verbos, os tempos verbais, os conectivos, as figuras de linguagem. Pequenos detalhes podem alterar a compreensão do texto. Identificar a linguagem figurada, se aquilo que você está lendo é literal. Nem tudo que você lê deve ser entendido literalmente. Quando Jesus diz, eu sou a porta, no livro de João, capítulo 10, ele está usando uma metáfora, não afirmando ser uma porta física. Isso é muito importante você ter calma para pregar na pregação, para interpretar esses textos. Sétimo, buscar a intenção do autor. Pergunta, o que o autor quis comunicar aos primeiros leitores, os leitores originais do que ele escreveu, daquilo que está escrito? Qual era a mensagem original? A aplicação atual vem depois da compreensão do significado original. Primeiro você explica o significado original, depois você faz a aplicação. E Cristo como centro das Escrituras. A Bíblia apresenta uma unidade que aponta para a obra redentora de Cristo. Jesus ensinou isso aos seus discípulos ao explicar as Escrituras após sua ressurreição. A centralidade das Escrituras é Jesus Cristo. Importante você entender isso. A Bíblia é o livro que revela Jesus. E distinguir a interpretação de aplicação. Interpretação é a que o texto significava. Aplicação, como essa verdade se aplica a nós hoje. Um texto possui um significado principal, mas pode ter várias aplicações legítimas. Esses princípios ajudam a evitar interpretações fora do contexto e a compreender a mensagem bíblica de forma mais fiel. Agora, fazendo o fechamento do nosso estudo de hermenêutica, repito, volte o vídeo para você entender minuciosamente, analise minuciosamente cada parte desse vídeo. Finalizando, hermenêutica são as regras de interpretação, exegese é responder às perguntas da hermenêutica, e a homilética é a arte de verbalizar o conteúdo que você leu e fazer a exposição e a aplicação para os seus ouvintes. Deus abençoe, fiquem com Deus, me acompanhe nas redes sociais e compartilhe este vídeo com a sua igreja, com o seu grupo.